Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo certo? Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José. Vamos esperar que mais pessoas entram aqui. Olá, meus irmãos. Hoje vamos trazer uma live, falando aqui um pouco do livro A Palavra Viva de Deus, onde Jesus escreveu através da mão do profeta Pedro II, Bento da Conceição, um livro com mais de 4.000 mensagens, onde está escrito tudo que Jesus disse a partir do ano de 1994 ao profeta sobre o comunismo, sobre a apostasia, sobre a obediência, a Jesus, sobre os sacramentos, sobre o respeito e sobre as vestes. Nessa live de hoje, vamos falar no início, como surgiu esse chamado de Jesus ao profeta Pedro II, na época, 1972, ele foi escolhido por Jesus. Ele disse para Jesus, ele ouviu uma voz, Jesus chamando ele retirou do lugar onde ele estava e foi ver. E Jesus, falou com ele que ele teria uma missão para se cumprir. Aí ele disse que ele não ia cumprir porque que ele não dava essa missão para os sacerdotes ou até mesmo os bispos, porque ele era uma pessoa simples, não tinha assim tanta coragem para realmente divulgar ou tomar posse essa missão. Jesus disse: não, sou eu que estou te escolhendo, não é você que me escolhe, sou eu que estou te escolhendo. Então por isso vamos fazer essa live hoje, e vamos invocar a divina vontade, na vontade de Deus, para que Deus venha nos instruir no que nós vamos falar, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos, a falar um pouquinho, desse homem que Jesus escolheu para preparar o seu rebanho, Pedro II, Bento da Conceição. Poucas pessoas conhecem, porque é menos divulgado, essas mensagens, mas assim, com o tempo as pessoas vão saber realmente quem foi esse homem, Pedro II, escolhido por Jesus nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, desde 1972. Então vou falar para vocês o que é a Palavra Viva de Deus, que é um livro, este livro, para que vocês possam ter um conhecimento e também para que vocês também possam compartilhar com as pessoas, com seus irmãos, com seus parentes, com as suas aí nos seus grupos, para que mais pessoas também tenham conhecimento. Esse livro ele é um livro muito perseguido, principalmente de dentro da igreja, porque aqui fala a verdade. São verdades que praticamente tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. Por isso, muitos a perseguem, muitos a criticam, muitos falam mal do livro. Na verdade, esse livro, Jesus pediu que ficasse ao lado da Bíblia. Ele disse, primeiramente a Bíblia, é claro, primeiramente a gente lê a Bíblia e o livro é o complemento, ele tem que estar num lugar bem reservado, num lugar de respeito, nem todo lugar coloca, e todos os dias você lê uma mensagem, Quando você lê uma mensagem na Bíblia, você está falando com Deus, Deus está falando com você.
E o livro A Palavra Viva de Deus também é o complemento da Bíblia. Tanto que Jesus fala, primeiro vocês leem a Bíblia e depois o livro A Palavra Viva de Deus. O que é a Palavra Viva de Deus? A Palavra Viva de Deus é um conjunto de 25 volumes de livros escritos por inspiração divina, pelos quais Deus se revela através do profeta Pedro II Bento da Conceição, que tem apenas terceira classe primária. Deus usou a mão do profeta para escrever, assim como fez com os profetas do Antigo Testamento e depois com os apóstolos. Aqui tem uma mensagem que Jesus disse, a ele na época. Eu vou contar um pouquinho da história, como ele recebia as mensagens. Na época, 1972 para cá, ele levantava 4 horas da manhã, diante do Santíssimo Sacramento do Sacrário, ele se ajoelhava e Jesus escrevia através das mãos dele. Ele sentia uma presença, uma luz que pegava na sua mão, e ali ele pegava o caderno e ia escrevendo, mas não era ele, ele era apenas instrumento, a caneta de Deus. Jesus escrevia as mensagens e no final colocava a assinatura: Jesus, Nossa Senhora, os santos, os anjos, até São José. Olha só, na mensagem do dia 7/7/1997, com o título Meu Instrumento Tu És. A mão que escreve os meus assuntos antes é purificada por mim para poder passar no caderno o que eu tenho a dizer. Não é preciso puxar pela tua ideia neste momento, porque a luz que desce sobre ti vai até o fundo do teu coração e transmite energia por todo o teu corpo para dar toda a segurança através do meu poder. Nesta hora, nem os mais sábios deste mundo saberiam responder como isto acontece, porque é segredo meu e de minha mãe. Nós te usamos, meu filho, pela tua coragem e persistência no nosso serviço. Círculo este que não se desfaz por nada, quando eu quero. A fonte dessa energia sai de mim, mas quem se serve dela não pode fracassar, devido ao grande compromisso que ofereceu a mim. Assim espero de todos aqueles em que vou pondo a mão. Trabalhar em prol do serviço de Deus é vida que nasce de novo e que se reveste da luz que sai de mim, Jesus. A boa semente nasce para servir aos mais fracos na fé. Quando for preciso, tem que produzir muitos frutos para poder receber a sua recompensa conforme que fez. Não guarde este talento que te dou. Use. São Mateus, capítulo 25, versículo 14. Jesus ao profeta Pedro II. Muitas pessoas dizem que ele foi um escolhido, mas que Jesus não escolheria uma pessoa como ele. E na verdade nós sabemos que Jesus escolhe as pessoas mais humildes, as pessoas mais as pessoas mais simples para enganar aqueles que são sábios. A palavra de Deus até diz isso, Escolhe os simples escolhe os humildes para confundir os sábios. E aqui ele escolhe, e fala, o mistério que tem de ele escrever as mensagens usando a mão dele. É um mistério que somente ele e Nossa Senhora sabem. Na mensagem do dia 4/10/1997, com o título, Vieste por as palavras que ainda não tinham sido escritas, Nossa Senhora disse para ele. Foi ele que deu os primeiros manuscritos aos seus escolhidos para escreverem o que era para ser dito desde o Antigo Testamento até o Novo, onde todos tiveram a força do Santo Espírito para assim escrever, como acontece contigo, meu filhinho. A voz que soa dentro de ti é como este vento que sopra neste momento e que os teus ouvidos podem ouvir. Já as minhas palavras e as dele, só o teu coração é que recebe o que passas a escrever neste momento. Veja a grandeza da sua infinita bondade que dá a entender aos humildes e esconde dos sábios esse mistério. Está escrito em São Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 27. Não se dar um valor de tamanha preciosidade a alguém que se orgulha daquilo que faz. Deus escolhe os mais simples para ser grande diante de todos. Foi o que eu acabei de falar,
Essa é a melhor maneira com que ele usa as pessoas. Uma serva humilde sempre fui e sou. Isso também acontece com os que já foram escolhidos e com os que estão sendo. Ninguém foi tirado dos seus aposentos e com seus diplomas para escrever os assuntos dele nesta época de tanta vaidade. A ti, meu filhinho, foram confiados todos os seus direitos para a sua segunda vinda. É só lerem uma por uma que irão encontrar tudo o que era para ser dito, sendo muito mais as dele do que as minhas. Elas são palavras santas e puras, onde se compuseram todos os seus ensinamentos. Maria, Rainha da Paz. Então essa mensagem, para a gente ver que na primeira vinda de Jesus, que foi anunciado por João Batista. João Batista dizia, eu batizo com água, mas virá aquele que vai te batizar com o Espírito. E eu não serei digno de desamarrar as suas sandálias. Olha a humildade de João Batista, Então João Batista, por falar a verdade, ele perdeu a cabeça. Ele anunciava sempre a vinda de Jesus, com aquela humildade, com aquela perseverança, sempre falando a verdade, e ele foi um escolhido. Agora, nesse tempo, final dos tempos, o profeta Pedro II, Bento da Conceição, ele foi preparado para anunciar a segunda vinda de Jesus. Ele foi o escolhido para preparar o seu rebanho, os filhos da luz. E com isso, Jesus nos orienta nesses tempos de hoje, juntamente com a Bíblia, o que nós devemos fazer diante desse tempo de perseguição, de apostasia, perca da fé. E aqui na mensagem, fala quem é Bento da Conceição. Quem foi esse homem que foi escolhido por Deus? Ele era radialista, cantor na época, e depois ele abandonou tudo para cumprir essa missão. Ele foi um pai de família e cumpriu a sua missão e deixou um grande exemplo para cada um de nós. Quem é Bento da Conceição? Aqui diz assim: Bento da Conceição nasceu na localidade do Rio do Meio, município de Camboriú, Santa Catarina, no dia 19 de fevereiro de 1935. Filho de Gregório, José Pedro e Ana Petronila da Conceição, família modesta de pais religiosos e trabalhadores. 2 anos após o seu nascimento, seu pai foi picado por uma cobra e veio falecer. Ana da Conceição ficou viúva com 9 filhos e Bento era o mais novo da família. A dona Ana, mãe de Bento, era parteira e muito pobre. Quando foi registrar o seu filho Bento, no cartório não colocaram o sobrenome do falecido pai, e sim o sobrenome da mãe, Conceição. Em vez de ser Bento Pedro, ficou Bento da Conceição. Ainda muito pequeno, teve meningite e nesta época muitas crianças morriam por causa dessa triste doença. Sua mãe o levou ao padre Paulo. Esse padre possuía um carisma de santidade. Com as graças e as bênçãos deste sacerdote, Bento ficou curado. Foram momentos difíceis na sua vida, com doenças e muita pobreza. Já com 14 anos de idade, saiu de casa em busca de trabalho. Seu sonho era ser um padre ou cantor de música sertaneja. Em 1957, ao sair do exército, foi convidado para trabalhar como radialista. Nesta ocasião, destacou-se como cantor e acordeonista. Foi convidado para além do programa de rádio, tinha também um conjunto. Em 1960, com 25 anos de idade, casou-se com a senhora Ladires da Conceição e tiveram 10 filhos: Alex, Gregório, falecido, Silvana, Ana Maria, José Roberto, João Batista, Maria Aparecida, Kátia, Graziele e Aline. Por ser muito devota do padre João Batista Reus e Nossa Senhora Aparecida, cada filho que nascia, Bento com a família ia a São Leopoldo. Rio Grande do Sul, o santuário do padre João Batista Reus, em Aparecida do Norte, São Paulo, para agradecer o presente que Deus lhe mandara. Ele foi um pai de família com muitos filhos e cada filho que nascia ele levava para consagrar, lá no santuário de Aparecida. E aqui conta um pouquinho da história dele, Muitas pessoas às vezes julgam o livro pela capa, julga,
o Bento da Conceição, profeta, por ser falso, por ser isso, por ser aquilo, mas não tem um pouco do conhecimento. Quem foi esse homem? Como Jesus escolheu esse homem? Qual foi o chamado desse homem para com Jesus? Né? As pessoas assim, elas já vão julgando, né? Já vão criticando sem conhecer, sem saber da verdade. Na palavra de Deus diz: conhecereis, né, os bons frutos, né, da boa árvore. Então assim, a árvore boa dará bons frutos. Então antes de você criticar, conheça, né, saber quem foi esse homem. Aqui eu contei um pouquinho da história dele. Foi uma pessoa muito humilde, como eu acabei de dizer, né, pai de família, e na época ele era cantor, né, radialista. Quando ele recebeu o chamado de Jesus, ele abandonou tudo isso. Jesus mostrou para ele o céu e o inferno. E Jesus disse para ele, né? A gente lembra aqui nas aparições de Fátima, Nossa Senhora disse aos 3 pastorinhos que muitas almas iam para o inferno porque não tinha ninguém que rezassem por elas, e até porque por causa dos pecados da carne. E assim Jesus disse também ao profeta Pedro II, mostrou o inferno para ele e disse que muitas almas iam para o inferno por causa do pecado da carne. E aqui eu vou trazer, né? Vou trazer mais um pedacinho aqui, que fala da conversão de Bento, o chamado de Deus. Aqui vai falar a conversão dele, né? O chamado para ele cumprir essa missão, né? Ele foi preparado pelo Espírito Santo, né, na época, para cumprir uma missão. Então eu vou ler aqui um pedacinho para vocês entenderem. A conversão de Bento, o chamado de Deus. Em 1972, Bento e seu conjunto iam tocar numa casa de tolerância. Os músicos já tinham entrado no salão, mas Bento ficou na porta. Ele foi impedido por uma voz que o chamou. E já pela 3ª vez, a voz veio com mais autoridade, dizendo... Ele estava ali, né, naquele lugar, e de repente ele ouviu uma voz bem forte. Bento, Bento, vem aqui. 3 vezes. Levado por uma força misteriosa, uns 50 metros daquele lugar, e de joelhos diante de um profundo poço, suplicou pedindo perdão a Deus, pois ele se apresentariam numa casa de pecados, né? Então olhou para o lado direito e viu uma luz que vinha do céu, e de dentro dela Jesus falava. Ele viu uma luz, né, que vinha do céu, e de dentro dela ele ouviu uma voz. Quando olhou para o lado esquerdo, viu o demônio querendo arrastá-lo para dentro de um buraco negro. Neste momento ele gritou: não me abandone, Senhor Jesus. Não me deixe morrer nessa escuridão. Olha só. Neste momento desceu do céu uma chuva sobre a sua cabeça em forma de vento. Então viu um mundo diferente. Parecia estar suspenso do chão. Do seu lado direito ouviu Jesus dizendo: filho, quero que largue tudo o que vens fazendo e vá pregar o Evangelho. Aqui, meus irmãos, vou colocar um ênfase. A gente sabe que o Pedro I, né, São Pedro, ele estava pescando. E Jesus disse, né, largue tudo e venha pregar o Evangelho. E aqui a gente recorda, né, quando Jesus fala aqui ao profeta Pedro II, meu filho, largue tudo e venha fazendo, largue tudo que venhas fazendo e vá pregar o Evangelho. Aqui foi o chamado, né? Aqui foi o chamado para que ele viesse a aceitar essa missão. Nesse momento, Bento disse a Jesus: como farei isso, Senhor? Se nem a Bíblia eu entendo? Por que o Senhor não dá tudo isso para os padres e bispos? Eles é que são conhecedores de tudo isso que o Senhor está me dizendo. Eu só sei cantar e tocar. Assim falou ele para Jesus, né? Novamente olhou para o lado esquerdo e, apavorado, gritou bem alto pedindo socorro, porque viu uma escuridão que ia para o centro da terra e viu uma grande quantidade de almas perdidas que queriam arrastá-lo para aquele buraco, que era o começo do inferno. Ele viu uma quantidade imensa de almas que caíam no inferno por dia. Olha só. O pecado que mais levava para o inferno é o pecado da carne. O homem que trai a sua esposa ou vice-versa,
Bento sempre insiste dizendo nas suas palestras: o homem que trai a sua esposa ou o homem que trai a sua esposa ou a esposa que engana o seu marido, esse pecado é mortal. Se não vier a se arrepender enquanto ainda é tempo, Isso ele viu com os seus olhos, milhares de almas indo para o inferno por causa desse pecado. Nesse momento veio uma água do céu, uma água invisível para os nossos olhos, mas sentiu no corpo que essa água entrou no centro da sua cabeça e foi lavando por dentro da cabeça até os pés. Ele sentiu uma água, que veio de cima da cabeça e foi lavando, fez um barulho dentro do corpo dele. Um barulho, e ele sentiu como se fosse uma água que estivesse lavando, E aqui disse: Bento perguntou qual é a igreja que deveria seguir, e Jesus lhe respondeu: a igreja de Pedro, a igreja católica, que é a única verdadeira, e nunca vire as costas para ela. Olha só, Jesus dizendo, nunca vire as costas para a igreja católica. Meu filho, a tua cruz vai ser pesada e tu vais ser muito caluniado e desprezado. Mas eu estarei sempre contigo. Bento disse sim a Jesus e até hoje continua dizendo sim, Senhor. Aqui foi o início da missão dele. Ele, Jesus fez um chamado para ele e ele disse sim, ele aceitou. A gente sabe que naquela época Deus enviou um anjo a Nossa Senhora para anunciar a ela que ela viria carregar o seu filho no ventre, E ela deu sim, o fiat, O sim de Nossa Senhora para aceitar, o que Deus mandou o anjo a dizer para ela que ela ia carregar um filho no seu ventre. Então o sim que ela deu para Deus, os 5 apóstolos, os discípulos também deram para Deus, Ele também deu, ele aceitou, Ele aceitou em obedecer a Jesus, em fazer o que Jesus queria, em fazer a sua divina vontade, a vontade de Deus. Quer dizer, abandonou a vontade dele, o que ele estava fazendo, para aderir à vontade de Deus, para seguir um chamado. E Jesus já foi logo falando para ele: olha, você vai aceitar, mas você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser desprezado. Quer dizer, já avisou para ele, E a gente sabe que todos aqueles que trabalham para Deus sempre tem esse problema, de perseguição, de calúnias e por aí vai. E ele foi perseguido pela própria igreja, Muitos perseguiam ele, dizendo que ele era falso, que era mentira e por aí vai. Então, meus irmãos, aqui eu trouxe um pedacinho dessa história para que vocês conheçam um pouquinho sobre o livro A Palavra Viva de Deus, o profeta Pedro II Bento da Conceição, onde ele foi escolhido por Jesus para que viesse preparar os seus escolhidos. Na próxima live, nós vamos dar continuidade sobre o livro, sobre essa história para você que quer conhecer. Você que quer conhecer mais sobre a obra Palavra Viva de Deus, sobre esse livro, A Palavra Viva de Deus, sobre o profeta Pedro II, deixe aí nos comentários, que na próxima vez a gente vai gravar mais uma live falando mais sobre esse homem que foi escolhido por Jesus no ano de 1972, Bento da Conceição. Tá bom? Eu agradeço pelo seu carinho, pela sua satisfação, que Deus abençoe, paz e bem para todos. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.